Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na aula de hoje nós vamos ver o assunto de resolução de equações de segundo grau com incógnita. Nesse primeiro momento nós vamos ver apenas as equações incompletas, tá? Na próxima aula nós veremos como resolver equações de segundo grau completas, beleza? Peço que você inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe aquele like para ajudar aqui o canal. Vamos lá. As equações incompletas nós podemos ter três variações, com o c igual a zero na primeira variação, com b igual a zero na segunda variação e com o b e o c sendo igual a zero na terceira variação, beleza? Então vamos lá a cada um. A primeira variação nós temos com o valor do c aqui sendo igual a zero. Note que ele não aparece. Então as equações dessa primeira variação serão desse formato aqui. ax² mais bx igual a zero, tá? Lembrando que o a não pode ser zero. Então nós temos aqui o a sendo um coeficiente numérico e o b outro coeficiente numérico. Então vamos para o exemplo A. Nós temos a equação x² igual a 3x. Note que essa equação não está nesse formato aqui. Então nós vamos colocar na forma reduzida que foi visto como colocar nas aulas anteriores, beleza? Bem, vamos lá. Quando você pega um número positivo e volta ele para um lado da igualdade ou para o outro, tá? Você troca o sinal dele. Então era 3x volta como menos 3x, ok? Então a equação que nós temos é x² menos 3x igual a zero. Então, nós vamos comparar essa equação aqui com essa forma aqui, tá? Então, note que o a aqui não está aparecendo, mas nós sabemos que, nesse caso, o a é 1, tá? E o b aqui é o valor menos 3, beleza, galera? Bem, para resolver a equação desse tipo aqui, nós vamos utilizar colocação de termo comum em evidência, que no caso o termo comum é o x, tá? Quando tem x² é x vezes x. Então, quando a gente coloca o termo comum em evidência, o que sobrar ficará dentro do parênteses. Então, nós temos aqui o x colocado em evidência, tá? E o que sobrar. Se você pegar x², você já usou 1x aqui, então 2 tira 1, sobra 1 aqui dentro, ok? Bem, o menos 3x, como nós já colocamos o x aqui fora, então vai sobrar apenas o menos 3, ok? Então, vai ficar na forma de evidência x, que multiplica entre parênteses x menos 3. Então, note que esse x multiplica esse x e esse x multiplica o menos 3. Para você conferir se está tudo certo, faça a multiplicação e veja se deu o resultado aqui. X vezes x dá x². Ok, está certo. X vezes menos 3 dá menos 3x. Ok, então tua colocação em evidência está correta, tá? Bem, quando nós temos um produto dando igual a zero, nós temos duas possibilidades. Ou o primeiro valor é zero, ou o segundo valor é zero, tá? Bem, lembre-se que para um produto ser igual a zero, pelo menos um dos fatores tem que ser zero. Então, por isso que nós vamos fazer assim. Bem, se o x for zero, então nós já temos a primeira solução. X igual a zero. E nós temos aqui a possibilidade de ter o x menos 3 igual a zero. Então, ou o x menos 3 é igual a zero, tá? Note que x menos 3 igual a zero não é a solução do x ainda. Então, nós vamos pegar aqui esse termo, tá? X e o termo menos 3, nós vamos resolver aqui. Então, nós temos x menos 3 igual a zero. Quando nós passamos esse menos 3 para o outro lado da igualdade, note que o x é igual a 3, tá? Então, nós temos aqui a nossa segunda solução. Beleza? Lembrando que uma equação de segundo grau, ela pode ter até duas soluções diferentes, tá? E ela pode ter também duas soluções iguais, ou ela pode não ter solução. Ok, galera? Bem, vamos lá. Então, nós temos aqui o x igual a zero ou o x igual a 3, beleza? Então, o conjunto solução, ó, S de solução, é o conjunto composto pelos números 0 e 3, tá? Para essa equação aqui, x² menos 3x igual a zero. A próxima equação que nós temos é menos x² mais 4x igual a zero. Note que ela já está nesse formato aqui. Então, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Coloca aqui o x em evidência, que é o termo comum, tá? Então, o x foi colocado em evidência. Nós tínhamos aqui menos x². Note que, nesse caso, esse menos vai entrar aqui para dentro do parênteses e sobrou aqui um x para dentro do parênteses. O 4x nós já usamos em um x, então nós ficamos aqui com o valor 4, tá? Então, note que quando multiplicamos x vezes x, nós temos x². E mais com menos é menos, tá? Quando nós multiplicamos x vezes 4, tá? Nós temos o 4x, beleza? Então, ó, mesmo procedimento. Para um produto ser igual a zero, significa que ou o primeiro valor é igual a zero, ou o segundo valor
é igual a zero, tá? Então, nesse caso, nós já temos aqui que a primeira possibilidade é x igual a zero. Nós temos aqui menos x mais 4 como a segunda possibilidade, também sendo igual a zero. Vamos resolver. Menos x mais 4 igual a zero, você passa o mais 4 para o segundo lado da igualdade, como era positivo, passa negativo, beleza? Então, nós temos menos x igual a menos 4. Então, fica menos com menos, mais. Então, o segundo valor é x igual a 4, tá? Então, como solução, nós temos o valor 0 e o valor 4, beleza? Então, nós vamos agora para a próxima variação de equação incompleta, que é da forma ax² mais c, tá? Então, note que agora o b não apareceu, beleza, galera? Então, a forma que nós vamos resolver é dessa daqui. Primeiro exemplo, x² menos 8 igual a 0. Neste caso, como é uma segunda variação, nós vamos pegar e resolver logo ela de cara, tá? Nós não vamos precisar colocar em evidência, já que não temos aqui nenhuma parte comum. Aqui nós temos x², aqui nós temos 8. Então, não tem parte comum. x² menos 8 igual a 0, quando nós passamos esse menos 8 para o outro lado, ele passa como 8 positivo, tá? Bem, quando você passar um expoente para o outro lado da igualdade, ele vai passar com a operação inversa. O contrário de uma potência é a raiz, tá? Então, como nós temos aqui a potência ao quadrado, o contrário é uma raiz quadrada. Então, x igual a raiz quadrada de 8 ou o x igual a menos raiz quadrada de 8. Lembra que eu falei que a equação pode ter duas raízes diferentes, duas raízes iguais ou não ter raiz, tá? Nesse caso, nós vamos ter duas raízes diferentes, uma positiva e a outra negativa. Atenção, alguns materiais utilizam a notação x igual a mais ou menos raiz de 8, tá? Não é que esteja errado, mas a organização correta é essa daqui. Você colocar que o x é igual a raiz de 8 ou x igual a menos raiz de 8, tá? Não pode você colocar uma mesma igualdade assumindo dois valores para sinais diferentes, beleza, galera? Então, você tem aqui que dar aquela separada, beleza? Então, raiz quadrada de 8, note que ela não é exata, tá? Não é exata, é diferente de dizer que não existe. A raiz quadrada de 8 existe, tá? Mas ela não é exata, beleza? Outra atenção aqui também. Nós temos menos raiz quadrada de 8. Não confunda com raiz quadrada de menos 8, tá? Quando o sinal negativo está fora do radical, é permitido sim. Não pode o sinal negativo estar dentro de um radical de índice par, tá? Não pode esse sinal negativo dentro de um radical de índice par, beleza? Bem, 8 nós podemos escrever como 4 vezes 2. E a raiz quadrada de 4 é exata, tá? Bem, então a raiz quadrada do 4 é 2, tá? A raiz quadrada do 2 aqui, como não é exata, permanece dentro da raiz. Então, nós temos a primeira resposta, que é o x igual a 2 raiz de 2, tá? Como o valor numérico em si não muda, o que muda é apenas o sinal, então nós podemos replicar aqui trocando o sinal, tá? Então, fica menos 2 raiz de 2, tá? Então, a primeira raiz, menos 2 raiz de 2, e a segunda raiz, 2 raiz de 2, tá? Por mais que tenha feito primeiro a positiva, mas eu coloquei aqui na ordem crescente. Bem, no item B nós temos x² igual menos 13 igual a 0, tá? Então, nós temos x² menos 13 igual a 0. Quando nós passamos o menos 13 para o outro lado, ele passa positivo. Então, fica x² igual a 13. Note que 13 é um número primo. Então, ele não tem uma raiz quadrada exata, tá? E, além do mais, a raiz quadrada dele é um número irracional, tá? Então, não é possível a gente estar simplificando aqui o número primo. Então, o que nós vamos fazer? Apenas colocar que x é raiz quadrada de 13 ou x é menos raiz quadrada de 13. Então, o conjunto de solução é menos raiz quadrada de 13 e raiz quadrada de 13, tá? Bem, ou raiz quadrada de 13. As equações incompletas do formato ax² igual a 0 significa que o b e o c não apareceram porque eles foram zerados, tá? Então, a terceira variação de equação incompleta é essa daqui. Então, nós temos 5x² igual a 0. Um número que vezes 5 dá 0, ou seja, o próprio 0. No geral, galera, toda a equação ax² igual a 0, toda a equação, tá, vai ter aqui a solução como sendo o valor 0. Beleza, galera? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.